Você está orando pela sua mãe, para ela se converter, para o seu pai, por alguém que você ama, faz 20 anos, e você pensa, 20 anos nada mudou, só piora parece. Não desiste de orar. No momento oportuno, Deus é poderoso para ouvir as suas orações. Quem quer ouvir a palavra do Senhor? Amém. Eu quero ministrar uma palavra que sempre fala ao meu coração, e ela veio de uma forma diferente para mim, enquanto eu estava lá meditando. Quero falar dela, quero ler Hebreus 12, por favor. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Lá no Novo Testamento, né? Hebreus, passa os Evangelhos, Atos dos Apóstolos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus. Vamos lá. Hebreus 12, versículo 1. Aleluia. Diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha. Tem versões que diz assim, livremo-nos dos embaraços e também do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fixos ou fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Até aqui. Espírito Santo de Deus, obrigado pela tua palavra, que ela dê fruto nessa noite, como tem dado todas as vezes que ela é pregada, pela direção do Espírito Santo. Nós não precisamos de subterfúgios, não precisamos de manobra, de manipulação humana, não precisamos de jeitinhos, não precisamos de ferramentas carnais para que a tua palavra faça efeito. Ela é suficiente. Por isso, Espírito Santo, fala ao nosso coração, em nome de Jesus, amém. Amém? Bom, a corrida cristã, a vida cristã, ela é comparada nas Escrituras com várias coisas. Se você lê a palavra de Deus, você vai ver que a Bíblia usa comparações para trazer verdades, comparações naturais para trazer verdades que são espirituais. Por exemplo, quando Jesus fala que Ele é o bom pastor, Ele está trazendo uma referência. Todas as vezes que você vê um pastor cuidando de uma ovelha, você identifica Jesus. Quando Ele fala que um semeador lançou sementes, Ele está dizendo que no nosso coração é como terra, e a semente cai, que é a palavra de Deus, e o semeador, e um joio caiu no meio do trigo. Aí ele vai trazer uma referência que tem o joio e o trigo. Tudo é analogias, formas pedagógicas da Bíblia nos ensinar verdades. Então, por exemplo, a Bíblia compara a vida cristã com um edifício, construção, um prédio. E é interessante, se você analisar, se a Bíblia me compara como um edifício, o que isso significa? Significa que, primeiro, que tem um processo. Nenhum edifício nasce do dia para o outro. Tem um processo de projeto, de limpeza de terreno, de fundação. O maior prédio residencial do mundo, se eu não me engano, vai ser construído em Balneário Camboriú. Não sei se é 500 metros, tem uma altura lá do prédio. Mas se tem 500 metros da superfície para cima, significa que tem muito da superfície para baixo. Porque se não tiver concreto, viga, ferro para baixo, o prédio cai. Então, se nós somos um prédio, logo, aquilo que a gente faz em secreto, que ninguém está vendo, é mais importante para sustentar a nossa vida do que aquilo que a gente faz em público. A construção leva tempo, dá trabalho e tem custo. Quem construiu sabe o que eu estou falando. Ninguém aqui, depois que constrói uma casa, recebe um amigo em casa e fala assim: ei, vem cá, vem aqui em casa ver minha casa nova. Aí na hora que o cara entra, ele fala: vem cá só um pouquinho, eu deixei um buraco no meio da casa para mostrar a sapata. Olha ali o concreto lá embaixo, que lindo. Ninguém faz isso. Você mostra o lustre, mas o lustre só está ali porque tem uma sapata escondida. Quando você vê alguém brilhando, frutificando, bonito, pode ter certeza, tem cuidado escondido, tem busca. Aí você vê alguém crescendo com Deus, pode ter certeza, tem renúncia, tem quarto, tem choro, tem luta contra o pecado,
que você não está percebendo. Por isso que a nossa vida espiritual é comparada com um edifício. Mas o mesmo escritor que compara com um edifício em Coríntios, também compara a nossa vida com uma lavoura. E quem aqui já foi da roça, já trabalhou na roça, sabe o que eu vou falar agora. Meu pai saía para trabalhar e dizia assim: filho, essas 3 fileiras do milho, quero capinado quando voltar. E eu ia lá capinar, o milhinho estava desse tamanho, e eu ia lá capinar entre os pezinhos de milho, tirando o mato. E às vezes eu, distraído, passava a enxada no milho. Meu pai passava assim depois. Eu passava a enxada no milho, porque eu estava distraído, capinando. Ou seja, se nós somos uma lavoura, nós temos que cortar o que deve ser cortado, e não aquilo que é para permanecer. E às vezes, como lavoura, nós erramos, cultivamos o que era para ser cortado. Então tem que tirar ervas daninhas. Quem aqui sabe, se você deixar uma lavoura crescer aleatoriamente, sem o veneno correto, sem capinar, o mato, as ervas daninhas vão sufocar a planta e não vai ter um fruto bom. E quantos de nós não somos frutíferos porque não somos diligentes em cuidar da nossa vida? Seja ela física, seja o corpo, seja espiritual, seja a nossa mente, seja o casamento, o que for. Então a nossa vida é comparada com uma lavoura. Ah, lavoura, lembra a lavoura? Passa um arado assim de ferro, virando a terra, para poder mexer a terra e plantar. Aí Deus vem com o seu arado, passa no nosso coração e vira a terra, e descobre que debaixo da terra tem falta de perdão. E aí não dá para plantar semente em terra com falta de perdão. Aí você pensa: por que Deus não está investindo na minha vida? Não, Deus está com a semente, e a semente é boa. Você que não deixa Ele lavrar a terra. E no lavrar a terra dói, porque vai ter que escavar. Bom, isso são alegorias. E o texto que a gente leu? O texto que a gente leu fala de uma alegoria. Diz que a nossa vida cristã é uma corrida, é uma maratona. E uma maratona, quem já correu vai entender um pouco mais, quem não correu vai compreender pelos exemplos que eu quero elencar. Por quê? Uma maratona é algo que cansa, tem características de uma corrida. E o interessante é que o texto diz nós. Então nós fomos convocados para uma corrida. Você foi convocado, eu fui convocado. Mas deixa eu lembrar uma coisa para você: essa corrida não é em dupla, ela é individual. Então não pense você que a sua esposa, que está treinando para correr bem, vai correr por você. Não pense que a sua avó que orava por você vai correr por você. É a sua corrida, é você que tem que correr, sou eu que tenho que correr. Eu não posso depender do meu pastor, o meu mentor, aqueles que me aconselham para correr essa corrida. É corrida individual. Nós todos somos convocados, mas a corrida é individual. Nós temos apoio, encorajamento, staffs no meio do caminho, mas a corrida é individual. E aí, já que estamos numa corrida, desse texto, eu quero trazer pelo menos 3 verdades aqui nessa corrida, 3 características dessa corrida. Primeiro, o texto diz: livramos do embaraço, daquilo que atrapalha, e do pecado. Olha que interessante, o escritor está separando embaraço de pecado. Pecado é uma coisa, embaraço é outra. O que seria embaraço então, pastor? Embaraço são coisas que não são pecado, mas estão atrapalhando a sua vida de correr. Quer ver um embaraço? Rede social. Ver o Instagram é pecado? Sim ou não? Assistir rede social é pecado? Não, mas pode ser um embaraço, porque está atrapalhando você de crescer. Era para você estar lendo um livro que Deus mandou, ou a própria Bíblia, e você está mais na rede social do que lendo o que Deus mandou você ler. Bom, 85% dos brasileiros, se eu não me engano, me disseram aí, eu vi uma meta que 85% dos brasileiros não leram um livro no último ano. Ou seja, a gente quer crescer como? E eu estou falando de coisas normais, imagina as coisas espirituais. Então não é pecado, mas está atrapalhando a minha corrida. E eu até acho que eu cheguei a testemunhar antes de viajar, que eu estava vergonhosamente, quando eu avaliei um dia lá, eu fiquei 1h40 no Instagram, fazendo o quê? Cuidando da vida dos outros. Nada, olhando coisa que é pecado, pastor. Não, os gols do Ronaldinho hoje, não é pecado.
Não é pecado nenhum você assistir o desenvolvimento tecnológico dos robôs e ver a notícia última que saiu aí, e sei lá do que, e não tem nem pecado nisso. Mas cuidado, porque isso pode te embaraçar, e quando você perceber, você pegar uma estrada que não era para pegar. E aí o algoritmo vê você ali. Eu sou um homem de 46 anos no Instagram. Aí eu estou ali passando. Quando você para mais de 8 segundos em uma postagem, o algoritmo sabe que você gostou de alguma coisa dali, e ele vai mandar tudo sobre aquilo que você parou 8 segundos. E talvez os 8 segundos foi numa foto que você, homem, não deveria ver. Agora o algoritmo vai te enfiar um monte de lixo, e por 1h40 você vai comer comida estragada, e depois vai botar um tênis e vai correr. Vai morrer. Vai dar congestão cerebral, vai morrer. Não pode fazer isso. Aí eu quero chegar no culto, no domingo, e correr o que Deus me chamou. Eu sou um missionário, mas eu fiquei 1h40 comendo o que não devia. Eu não vou correr bem. Quem está entendendo o que o Senhor está falando com a gente? É uma corrida, e Ele está dizendo: tira. Quer ver? Você tem que correr de tênis. O tênis para correr. Não corre de coturno. Se você botar um coturno e uma calça, você vai correr mal. É isso que o texto está dizendo. Não é pecado correr de coturno, mas o coturno vai doer o seu pé. Então correr leve sabe o que é correr leve? Você quer servir, talvez você tenha desejo de servir. Tem irmãos aqui que tem o desejo de servir ali na frente, no boas-vindas, receber as pessoas na porta. Boa noite, seja bem-vindo. Mas tem gente aqui que talvez não serve ali, sabe por quê? Porque está devendo lá na Avon R$70 para um, 15 para outro, R$10 para outro. Aquilo ali são embaracinhos que você já devia ter pago, e lá na frente com a cara limpa, devendo para ninguém receber as pessoas. Mas impede você de servir, sabe por quê? Você tem vergonha. É embaraço. Falta de perdão é um embaraço. Então, corre leve. O que é corre leve? Não devo nada para ninguém. Eu estou diante de Cristo. Tem coisinhas pequenas, sai fora. Sai de perto de mim, deixa eu correr. Fica mais leve. Fica mais leve. Correr com o equipamento correto. Correr com o tênis correto. Correr com a roupa correta. Segunda característica de uma corrida, de uma maratona, nós temos a mesma linha de chegada. A linha de chegada é uma só, irmãos. Todos nós aqui temos a mesma linha de chegada, tendo os olhos fixos em Jesus. O nosso alvo é Jesus. Nosso alvo não é ter uma igreja, não é ser pastor, não é ser missionário, não é ser diácono, não é ser próspero, não é escrever um livro, não é ser teólogo. Isso tudo são alvos paralelos, não são alvos principais. O alvo principal é se tornar parecido com Cristo. O alvo principal é chegar um dia na linha de chegada e Cristo nos receber. O alvo é Cristo, com os olhos fixos em Jesus. Sabe por que a gente para a corrida? Porque olha para onde não devia. Eu encontro pessoas por aí dizendo: eu não vou mais na igreja, o meu ex-pastor roubou, tinha um amante. É isso, ele errou, ele tem que ser corrigido, e o Senhor vai corrigi-lo, mas isso não tira você da corrida. Por que você desistiu de correr? E o Espírito Santo está falando com pessoas que estão aqui agora. Você parou na fé porque o homem errou com você? A culpa não é do homem, a culpa é sua, que estava olhando para o lugar errado. Eu nunca vou desistir da minha fé em Cristo por causa de um homem, porque quem morreu por mim foi Jesus, e aquele que morreu por mim é fiel. E o homem pode errar comigo, mas o meu Jesus nunca erra. Pastor, o homem pode errar contigo? Eu posso errar com um homem, meus amigos, com você, mas ele não. Por que eu vou desistir da corrida que ele me propôs? Porque alguém errou comigo. Por que eu vou parar de correr? Porque tem alguém lá gritando: ei, tu é fraco, tu não vai conseguir. Por que eu vou parar? Se eu tenho do outro lado dizendo: eu te chamei para correr, você vai chegar até o final, eu sou teu amigo, eu não te deixo, eu sou teu auxílio, olha para o lado, eu nunca te deixei. Para quem que eu vou ouvir? Quem que eu vou ouvir? Teve uma situação que aconteceu na nossa vida. A gente cuidou de uma pessoa por um período, e numa época que financeiramente nós estávamos ruim.
mais ruim assim. É porque nós moramos em Belo Horizonte, sobrava R$100 por mês para comer. No final do ano, o cartão mutou tudo. E mesmo assim, naquele período, nós separávamos uma oferta para uma pessoa que a gente tinha um carinho. E essa pessoa nos desonrou. Não que a gente quer honra, eu quero deixar bem claro isso aqui. Eu quero dar o testemunho com compreensão. Essa pessoa desonrou, mas a gente nunca pediu honra. Essa pessoa desonrou porque quis honrar. Chegou a morar com a gente, chegou a ficar um tempo com a gente. E quando aconteceu isso, a gente ficou um pouco triste. Normal, a gente é gente, né? Tipo assim, ser humano. E a gente foi orar, a Vivi foi orar. E quando ela foi orar, ela abriu a Bíblia assim, aleatoriamente, né, mano? E quando ela abriu, tinha uma página que estava a conta bancária da pessoa, que todo mês a gente fazia oferta. E na hora o Espírito Santo falou para a Vivi: nunca foi para ele, sempre foi para mim. Vocês nunca fizeram para ele, sempre foi para mim. Porque se eu não ouvisse isso, se a gente não ouvisse isso, e a gente não tivesse essa certeza, eu nunca mais ajudaria ninguém. Mas eu continuo ajudando e acreditando, porque voltando ou não voltando honra, não me importa, toda honra e toda glória pertence a Jesus. Eu vou continuar fazendo o que Jesus pediu para fazer. Já teve pessoas que moraram com a gente, saíram, foram para longe, mais do que a gente queria. E teve uma época que eu até fechei meu coração, falei: não quero mais ninguém morando. Aí Deus de novo: nunca foi para elas, abre tua casa de novo. A gente abriu a nossa casa de novo. Por quê? Porque a corrida continua, mesmo o alvo é Cristo. Então devemos correr leves, com o mesmo alvo. É Cristo o alvo. Você oferta e dizima para Ele, você ora é para Ele, você serve a igreja é para Ele, é tudo para Ele. Não pode ser para um homem. O dia que você te fazer alguma coisa para o Telmo, por favor, pare de fazer. Eu estou pedindo, pare de fazer. É para o Senhor. E você que está online, você que está aqui, que foi machucado com isso, o Senhor está dizendo assim para você: nunca foi para os homens, sempre foi para mim, diz o Senhor. Tem homens de Deus aqui, mulheres de Deus online, que você está assim: eu não quero mais servir, não quero mais congregar, eu não quero mais botar a mão na igreja porque eu fui ferida. Foi ferida porque olhou demais para os homens. O Senhor está dizendo: volta a servir a minha casa, volta a servir os meus filhos. Sabe, a melhor forma de servir é quando a gente está livre das pessoas, porque só uma pessoa livre pode servir de verdade. Porque se você não é livre, você é escravo. Só livre serve de verdade. Terceiro ponto dessa corrida é que nós temos inspiração. E aí eu queria pegar emprestado Hebreus 11, porque o texto está falando de uma nuvem de testemunhas. Ele está dizendo: ei, maratona, todo mundo convocado aqui, hein? Mas eu não gosto de correr, ninguém perguntou. Bota tênis, bora treinar, alongamento, vamos mudar a alimentação, vamos correr, bora, no rope, bora, todo mundo, tá, mas assim, como é que corre, para onde que corre? Ei, presta atenção, você tem uma nuvem de testemunhas. O que ele está dizendo? Nuvem é uma analogia, dizendo o seguinte: está no alto, você consegue olhar, é para cima que você olha para ver essas testemunhas. E nuvem de testemunhas são aqueles que já correram antes de você, são inspirações. Vamos lá, o cara que gosta de futebol, os meninos que gostam de futebol, eles amam o Cristiano Ronaldo, o Messi. Então se o Messi pinta o cabelo de vermelho, o que o guri faz? Pinta o cabelo de vermelho. O Cristiano Ronaldo faz um corte de cabelo com 2 risquinhos aqui escrito R7, os meninos R7. E por quê? Porque eles têm inspiração. Ele joga futebol e quer ser igual ao Cristiano Ronaldo. O cara que gosta de rock, ele tem as bandas de rock, as melhores, que são inspiração para ele. Cada um dentro da sua esfera tem inspirações. E nós, como cristãos na caminhada cristã, também temos inspirações. Também temos pessoas a quem olhar e dizer: eu quero correr parecido com ele.
E Hebreus 11 é essa nuvem, porque Hebreus 11 vem antes desse texto. Então ele cita os heróis da fé e depois fala: gente, está vendo eles, a nuvem de testemunhas? Eles inspiram a gente para correr a nossa corrida. E aí eu peguei emprestado 8 heróis da fé. E o que ele nos ensina nessa corrida? Quem aqui está na corrida, diga amém. Quem gosta de correr, diga amém. E o amém diminuiu um monte. Quem não gosta, mas sabe que tem que correr? Sabe qual é o primeiro herói da fé que nos inspira essa noite? Abel. O texto cita Abel. Abel é um herói da fé, certo? E o que Abel nos ensina? Nós estamos correndo, tá? Todo mundo na corrida agora. Ah, mas eu não gosto, ninguém perguntou, vamos correr. Tá, vamos olhar para quem? Vamos olhar para Abel. O que Abel nos ensina? Abel nos ensina que tem obstáculos. Abel nos ensina que vamos ter inveja de pessoas perto da gente, talvez irmãos. Abel nos ensina que a nossa oferta, o nosso jeito de ser, pode causar ciúme e inveja a alguém. E nessa corrida, eu não posso deixar de correr, porque alguém está olhando para mim com ciúme ou com inveja. Porque Abel foi morto por Caim, seu irmão. E Abel é um herói da fé. Então na corrida, saiba disso. Pessoas perto de você podem machucar você. Mas isso não vai fazer você desistir da corrida. Saiba disso, que na corrida. E é interessante, se alguém lá da rua, lá no bar, bebendo, dizer assim: o pastor Telmo, daquela papai, é outro. Eu lembrei uma coisa. É um sem vergonha, um picareta, um ladrão. Isso vai me incomodar? Sim ou não? Não, muito. Não sei. O que eu vou esperar? Nada. Agora, se um do presbitério, alguém perto de mim aqui fala isso, vai doer em mim. Vai doer porque não é uma verdade. Eu estou ouvindo alguém de perto de mim, vai me machucar. Porque uma pedrada de longe não dói, mas uma pedrada de perto dói. E na caminhada cristã, Abel nos ensina, nessa corrida, que às vezes a gente vai ter que lidar com injustiça, com ingratidão, inveja, com coisa perto da gente. Mas isso não pode me impedir de correr. Pastor, quem mais me inspira a correr? Quem te inspira a correr é Noé. Noé está na lista, Hebreus 11. O que Noé me ensina, pastor? Noé me ensina que tem que ter muita perseverança para correr. Dá vontade de desistir. Noé recebeu uma palavra: vai chover. 100 anos depois chove. Ô meu irmão, já pensou, passou 10 anos, as pessoas, tá aí, tá fazendo o que aí com esse barco? Meu Deus falou que vai chover. Passou 20 anos, tá aí a chuva, não é? Não sei, Deus falou que vai chover. Passou 50 anos, ou não é? Não fala comigo. Deus falou que vai chover. Meu irmão, quem está correndo uma maratona, tem vários momentos que a mente e o corpo começam a brigar. Para, tu não vai conseguir. Desiste. É nessa hora que você lembra de Noé, que com uma palavra, por 100 anos, não parou de correr. Não desistiu, até que choveu. E ele disse: o meu Deus é fiel. Valeu a pena correr até aqui. Você está orando pela sua mãe, para ela se converter, para o seu pai, por alguém que você ama, faz 20 anos, e você pensa: 20 anos nada mudou, só piora parece. Não desiste de orar. No momento oportuno, Deus é poderoso para ouvir as suas orações. Na corrida da fé, Noé é uma inspiração para não desistir, para perseverar. Dá vontade de desistir? Pega a fila. Quem aqui já correu uma maratona ou uma corrida mais longa sabe o que eu estou falando? As pernas começam a falar contigo, parece que elas têm vida. Tu começa a ficar ruim, é dentro, é pulmão, é tudo, é ar, falta ar. Tu puxa, até eu, falta ar. E olha que eu puxo um ar que você vai correndo, aí você está fazendo uma curva assim. Meu Deus, aí você vira um morro. Agora eu não consigo. Aí você vai pensando e você precisa perseverar. Você precisa dizer: eu tenho uma linha de chegada, não vou parar.
Tem um terceiro personagem que me inspira, depois de Noé, é Abraão. Abraão nos ensina que no meio da corrida a gente vai ter que tomar decisões difíceis. Às vezes sair da casa dos nossos pais, deixar algumas mesas que não era para estar, que está atrapalhando a corrida, porque a corrida é mais importante do que agradar as pessoas. Se você desagradar aos homens e agradar a Deus, não importa quem você está desagradando, mas se você desagradar a Deus, não importa quem você agrade. E na corrida, às vezes, nós vamos ter que deixar alguns lugares e mesas para agradar aquele que nos chamou para correr. Abraão me ensina que às vezes na corrida eu vou ter que deixar aquele lazer, aquele Isaac, para fazer aquilo que eu tenho que fazer. Porque na corrida Deus vai provar o nosso coração. Você está correndo para quê? Para mostrar para os outros que você é um bom corredor? Ou porque você me ama e entendeu o meu chamado? Para que você está correndo? Deus vai provar o nosso coração. Nesses dias, Deus provou meu coração e fez uma pergunta para mim, Pade. Uma pergunta para mim. A pergunta foi assim: você ama o órfão, a viúva, o pobre, o estrangeiro, ou o social é uma forma de você se promover? O orgulho que você tem do social é porque você me ama ou porque você conquistou um lugar que as pessoas aplaudem? Pergunta difícil de responder. E aquilo ali poderia ser um orgulho pessoal que estava ali dentro, escondido. Por isso que na corrida ele vai fazer assim: me dá o Isaac. Para quê? Só para provar que ele tem o seu coração. Porque você sabe que quando ele pede Isaac, ele não quer Isaac, ele quer você. E na corrida ele vai pedir ministério, vai dizer assim: ei, sabe o ministério que você tanto ama, que é quase um Deus na sua vida? Mexe em tudo, mas não mexe no seu ministério. Não, você foi chamado. E Deus fala assim: você pode me dar um ministério aqui? Por quê? Porque você está correndo a corrida para você ou para mim? Você quer mostrar uma galeria de medalhas depois? Ou você quer glorificar o meu nome? Qual a razão de correr? Abraão me ensina que no meio do caminho ele pode pedir Isaac. Aí tem um outro herói na fé que está na lista, que é o Jacó. Jacó, você sabe, Jacó teve um encontro com Deus e começou a corrida. Como? Mancando. A Bíblia diz que ele mancou depois de ter um encontro com Deus. Aí Jacó, correndo, né? Abre parênteses, fecha parênteses, ponto, vírgula, correndo, mancando, e todo mundo olhando, aquele cara lá correndo. Eu tenho as pernas assim, né? Abre parênteses, fecha parênteses, né? Passou o planeta aqui embaixo. Quando eu corro é pá, assim, né? Aí o pessoal, aquele cara lá, abre parênteses, fecha parênteses, ele está correndo. Aí os meus tênis, eles gastam tudo do lado de fora. Eles gastam tudo aqui, ó. Porque corre assim, né? E aí alguém pode olhar e dizer: aquele cara mancando, correndo daquele jeito, o que está acontecendo? Jacó me ensina que ainda que eu corra com dificuldades por causa de alguma deficiência, eu não posso parar de correr. E alguém pode dizer: vem cá, aquele cara lá correndo, ele é Jacó. O que houve? Ele manca. Deus restaurou ele, mas ele era um enganador. A Bíblia diz que Jesus foi na casa de Simão o leproso. Mas ele não era mais leproso, ele estava curado. Por que a Bíblia diz que era o Simão o leproso? Imagina: ô Simão, leproso, o Jesus foi na tua casa e falou: não tem mais lepra. Não, mas você era, não era? Talvez tem coisas que você vai carregar para sempre. Não é mais você vai carregar. Vai mancando. Quem aqui, se pudesse ter uma borracha espiritual, voltar no passado, apagaria algumas coisas da sua vida? Levanta, acho que daria dinheiro vender essa borracha. Porque todos nós temos coisas que fizeram a gente mancar. Mas isso não impede você de correr. Isso não impede você de estar na pista. Sabe por quê? Porque nessa corrida não importa o seu pace. Estou falando bonito, hein? Nessa corrida não importa o seu pace. O segredo não é quem corre mais. O segredo é não parar de correr.
O segredo é correr para o lado certo. Nessa corrida você vê gente mancando, abre parênteses, fecha parênteses. Você vê gente bem devagarinho, já velhinho, quase no final da corrida. Tem gente voando, passando. Quem é esse? Você fala, meu Deus, esse cara está voando. Está voando porque é o pace dele agora. Mas lá na frente vai chegar a idade e o pace dele vai diminuir. Mas você está olhando a corrida dele ou correndo a sua? Essa corrida não tem comparação. Jacó me lembra que eu não posso parar de correr mesmo mancando. Aí tem José do Egito. Sabe o que José me ensina? Que nessa corrida, às vezes, a gente vai ser esquecido, vendido, abandonado. Nenhum amém? Jesus não promete que vai dar tudo certo. Ele promete que vai estar com a gente. Nessa corrida, às vezes a gente tem que lembrar de José. Que pessoas que eram para nos proteger, nossos irmãos mais velhos, que era para nos proteger, vão nos vender, vão nos trocar, como Jesus foi trocado por 30 moedas de prata. Nessa corrida, a gente não pode esquecer disso. José me lembra que nessa corrida, às vezes seremos esquecidos. Moisés está na lista. Pastor, Moisés está na lista? Moisés. O que Moisés me lembra? Moisés me lembra que as minhas limitações, me lembra que o meu passado não pode definir quem eu sou. Isso não me impede de correr. Porque Moisés enterrou um egípcio na areia, Moisés tinha uma fala pesada, Moisés tinha limitações do passado e do presente, e nem o passado e nem o presente definiriam a corrida de Moisés. Ele continuou, porque o Deus que redimiu o passado é o mesmo Deus que está hoje no presente com ele. Moisés continua correndo, e Moisés me ensina que não importa se eu matei egípcio, a graça me cobriu, e se ela me cobriu, eu vou correr. Moisés me ensina que mesmo que eu tenha uma dificuldade, Ele me capacita para vencer essa dificuldade. Sansão está na lista, irmão. Sansão, acredita que Sansão está na lista? Sansão deitou com Dalila, Sansão fez um monte de coisa errada, mas ele está na lista, herói da fé. E o que Sansão ensina para a gente correr a maratona da fé, pastor? Sansão me ensina que às vezes nós temos que parar para o cabelo voltar a crescer. A gente vai tão rápido e se distrai tanto que daqui a pouco ninguém percebe mais, a gente está sem força. A gente está correndo, e estamos perdendo os nossos filhos, estamos perdendo o nosso casamento, estamos perdendo a nossa vida com Deus, na correria. Bom, uma coisa que eu percebi na América, nos Estados Unidos, eu não estou falando necessariamente de alguém ou de pessoas, mas estou falando de um espírito que tem na América, que é Mamon. Mamon é um deus lá. O dólar é um deus, é uma entidade. Mas a gente vem para o Brasil e para o mundo e a gente percebe que o Deus correria também é uma entidade, que a gente está sempre na correria. E a gente não para para o cabelo crescer, a gente não para Deus restaurar nossas forças. A gente quer vencer com a força do nosso braço. Sabe uma das coisas que eu percebi de verdade? Que muitos irmãos aqui fazem melhor do que eu, mas eu só percebi parando um pouquinho. Que tem talentos maravilhosos entre nós, que talvez é necessário abrir um pouquinho de espaço para que eles cresçam. Se a gente não parar um pouquinho, o cabelo não cresce. Tem que parar um pouquinho. E Deus vai usar a gente de novo. E por último, Davi. Bom, Davi, tem tanta coisa para aprender com Davi. Mas o que eu aprendo com Davi? Eu quero te abençoar com essa palavra. Que nessa corrida da fé, ninguém é perfeito. E mesmo um homem segundo o coração de Deus pode cair e tropeçar na corrida. E quando uma pessoa cai numa corrida, machuca, ela já está exausta. A chance de desistir, os paramédicos estão ali acompanhando, não dá vontade de correr mais. Afinal, eu caí. E talvez você está aqui nessa noite e você caiu na corrida. Você deitou com quem não devia, você tocou no que não devia, você assistiu o que não devia, você falou o que não devia.
você caiu. E as pessoas viram você cair e machucou. Davi me ensina que eu não vou desistir de correr porque eu caí. Eu vou me levantar, vou quebrantar o meu coração diante de Deus, vou pedir para Ele restaurar minha sorte, vou recalçar os tênis e voltar a correr, porque sempre o Espírito Santo vai fortalecer aqueles que desejam continuar correndo. E talvez eu poderia encerrar e pedir para você apenas uma coisa, é um pedido só. Eu lembro de uma vez que eu estava correndo no quartel e tinha um sargento que ele precisava atingir um índice. Ele estava acima do peso, a alimentação errada, ele estava fora do padrão para poder correr, mas ele tinha um índice. Se ele não alcançasse aquele índice, ele prejudicaria a carreira, o processo de promoção dele. E ele me chamou, falou: Martinello, estou mal, cara, eu preciso correr hoje, eu não treinei. É isso aí, às vezes a gente acha que aquece e corre, tem treinamento, e Deus vai treinando a gente. Ele não treinou, estava fora do peso. Eu não sei o que eu faço, eu não sei se eu consigo. E naquele dia eu falei para ele: fica tranquilo, sargento, vamos correr junto. Ele assim: mas o teu índice? Eu falei: o meu índice, se eu alcançar, se eu for contigo até 1 minuto antes de terminar, eu consigo chegar no meu índice. O meu índice é melhor, é mais fácil para mim, mas deixa eu correr contigo. E ele corria assim, ó, e eu fiquei do lado dele, correndo com ele. Bora, mais 100 metros. Tá, aquela curva, vamos virar aquela curva. Virou, ó, tá vendo essa reta? Vamos junto. Tá, segura um pouquinho, não desiste, não para de correr, só vai devagarinho. Agora corre de novo. E cada 200 metros a gente foi indo. E quando chegou no índice dele, faltava segundos para ele chegar no índice. E quando ele chegou no índice, ele chegou quase morrendo. E naquele dia o Espírito Santo falou para mim: filho, quantas vezes eu estou do teu lado dizendo mais 100 metros, mais uma curva, mais um ano, mais um aconselhamento, mais uma vida, mais um passo. Não para, agora não é hora. E a Bíblia diz que Ele é o autor, significa que Ele é o treinador. É aquele que chega aqui e fala assim: e aí, pronto pro dia? Vamos correr? Bora, o que tu precisa? Tira esse coturno aí, rapaz, pega um tênis e bota você, tira essa calça jeans, bota uma bermuda, vamos correr, tá bom? Não esquece que a gente treinou, lembra a respiração? Puxa pelo nariz, para ti é mais fácil, solta pela boca e... beleza? Amém, vamos correr? Vamos. Aí, pá, largada, você sai, o treinador vai lá, vai no meio do caminho, o Espírito Santo: vamos junto, e aqui na linha de chegada, um dia na linha de chegada, você vai chegar acabado, vai chegar assim, ó, vai chegar devagarinho, e você não vai cair antes, você vai cair nos braços dele depois da linha de chegada, e ele não tem uma medalha, ele tem uma coroa esperando em você. A corrida da fé, a recompensa não é uma medalha na estante, é uma coroa na eternidade. O que eu ia dizer? Eu ia dar um encorajamento e fazer um pedido. Posso fazer? Por favor, não desiste. Talvez você veja que essa noite só para ouvir isso. Não desiste. Eu vou repetir, eu preciso. Ei, não desiste não. Talvez você pensou em desistir da vida hoje. Deus está dizendo para você: não desiste. Eu sou o teu treinador. Eu que coloquei a fé aí dentro. Sabe por que nós estamos aqui essa noite? Porque Ele colocou a fé dentro de mim e de você. Nós não conseguimos produzir fé, é Ele que colocou a fé. E se Ele é o autor, Ele é o consumador. Mão, por favor, me ajuda, seja profeta. Faz cara de profeta. Faz cara de profeta. Como é que faz cara de profeta? Não sei. Olha para o seu irmão e fala assim: por favor, meu, não desiste. Faz um favor para mim, não desiste. Agora você que é casado, olha para o marido e fala assim: não desiste de mim. Porque eu não vou desistir de você. Quem aqui está numa maratona? Não desiste, você vai chegar até o final. Lembra dos heróis da fé? Uau, mas é só Hebreus 11? Não, nós temos outros que não estão em Hebreus 11. Nós temos John Wesley, nós temos Martim Lutero, nós temos homens, nós temos a sua avó,
que foi uma heroína da fé, orou por você, para você estar aqui hoje. Nós temos vários heróis na fé que nos inspiram hoje. Alguns estão vivos. Nós temos um homem que vai vir pregar no aniversário da igreja. O nome dele é Estevão Fernandes. Vai pregar em novembro aqui no aniversário da igreja. Ele me inspira, sabia? Ele é um cara que eu olho e falo, eu quero correr parecido com esse cara. Sabe por quê? Ele está casado com a mesma mulher há 52 anos. É uma inspiração. Ele é pastor da mesma igreja há 45 anos. É uma inspiração. Numa época que a gente não tem constância, ele é uma inspiração para mim. Ele não precisa nem pregar, a vida dele me inspira. Quem aqui tem inspirações? Mas eu oro para que você seja uma inspiração para os seus filhos e para uma geração que está vindo aí sem referências. Deus vai levantar paternidade no meio do seu povo, homens e mulheres de Deus que são inspiração. Os nossos filhos e pessoas vão olhar para eles e para nós e vão dizer assim, não é a pregação dele, não é a música que ele canta, é a vida dele. Ele me inspira, ele não desiste, ele já teve motivo para desistir. Eu oro para que uma igreja cheia de testemunhos seja uma nuvem de testemunhas para inspirar outros. Em nome de Jesus, não desiste. Eu voltei de férias e agora é para ficar. E eu voltei para te dizer, não desista. Como teu pastor, como pastor dessa casa, eu digo para você, por favor, não desiste. Ele não desiste de você, Ele se importa. Não desiste, Ele compreende a nossa corrida, Ele compreende o seu movimento. Fica de pé, fica de pé. Vou pedir para a menina do louvor cantar essa canção aqui, por favor. Pode cantar essa canção para nós? Você conhece? Pode. Então, por favor, feche seus olhos por um instante. Por favor, nós estamos cedo. O horário está tranquilo. Feche seus olhos um pouquinho. Você que estava pensando em desistir, assim, olha para mim. Levanta a mão e pega a mão de Jesus, assim, Ele vai segurar você. Você que estava pensando em desistir, segura a mão de Jesus, assim, Ele vai conduzir você nessa maratona. Ele vai carregar você. Ouça o Espírito Santo do seu lado dizendo, mais 100 metros, filha, mais um pouco, calma, lá na curva vai ter um copo d'água. Aleluia. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele é o bom pastor, aquele que busca a ovelha perdida, que encontra a dracma. Recebe o amor do Pai nessa noite. Não importa quem você é, não importa o que você fez. Se Ele chamou você, não importa. Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu no meio da corrida, tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite, aleluia, Ele apaga o seu passado e não desiste de você.
Sabe, eu fui estudar a palavra maratona, a palavra corrida que está ali em Hebreus, no grego. E sabe, uma das traduções, maratona, correr guiado pela mão. Você não entendeu? A maratona que ele te chama, ele vai correr guiado pela mão. Ele é o guia dessa corrida. Você não vai correr de qualquer jeito para qualquer lugar. É aquele que é guiado pela mão até o destino final. É a tradução da corrida, maratona. Ele corre com você até o destino final. Hoje, nessa noite, o Espírito Santo me usa como um staff. Aquele que no caminho dá um copo d'água. Não desista, Ele espera você na linha de chegada. Quem acredita nisso? Pai, obrigado por essa noite, pela Tua palavra no nosso coração. Aqueles que estão online, aqueles que estão aqui, que nós possamos continuar essa corrida. Jesus, aumenta o nosso pace, se for preciso, a nossa velocidade. Se for preciso, Senhor, diminui um pouquinho para a gente acelerar e correr e ficar na velocidade correta. Não deixa a gente correr mais que os nossos filhos, não deixa correr na frente deles, faça com que a gente corra junto na velocidade deles. Nos ajuda o irmão que está do lado correndo, que a gente possa ser um encorajador, não alguém que fala do irmão, mas alguém que fala com o irmão e diz: vamos lá, estamos juntos. Senhor, nos ajude como igreja a correr individualmente cada um essa corrida e ao mesmo tempo juntos. Amém?